De volta com o nosso Você Bonita, com ela, maquiadora, cheia de tutorial, cheia de história e de sorriso. Lia Amorim, bem-vinda mais uma vez. Amor. Sempre com esse sorrisão aí, com esse bom humor. A cara do Você Bonita, isso é ótimo, Eu tinha viu? até falado pra Lia, eu falei, ai meu Deus, essa quarentena comi um pouquinho a mais, eu acho que eu vou ficar enorme no vídeo. Imagina, Não, você né? tá ótima, linda. O importante é ter saúde mental e a maquiagem ajuda nisso também. Ou se ajuda, você tá linda, nada Hoje, disso, nada. Tá, eu vim assim, pensando muito sobre, a gente estava conversando sobre uma pauta legal, e uma das maiores dúvidas é sobre pincéis. Todo mundo me para e fala assim, Li, que pincel que eu compro? Pra que serve isso? Pra que serve aquilo? Uma coisa eu posso falar pra vocês, ficarem tranquilas e guardarem o seu dinheirinho, não precisa gastar muito, não precisa ter 300 mil pincéis. Porque a galera olha a minha bancada. Eu imaginei, eu ia chegar nessa parte, né? A gente precisa também ter ideia, nós somos profissionais, então a gente tem que ter os essenciais, né? Sim, e as pessoas olham a minha bancada, claro, hoje eu trouxe mais ou menos uns modelinhos pra mostrar pra vocês, mas elas olham e falam assim, Li, o meu sonho é ter tudo isso. Aí eu falo, amor, não precisa. Não precisa. Porque você consegue fazer uma maquiagem maravilhosa usando pouquíssimos pincéis. A gente separou uns pincéisinhos aí pra mostrar pra vocês, mais ou menos. Eu vou explicar pra que serve cada um. Perfeito. Vou colocar já a primeira tela, então, que a gente separou aqui em grupos. Olha lá. Então, primeiro grupo, a gente vai começar com o duplo para sobrancelhas, depois essa que é para os cílios e sobrancelhas e o delineador. Vamos lá. Arrasou. É legal a gente falar sobre esses pincéisinhos, porque é muito comum a gente encontrar essas escovinhas. Onde eu ponho nessa câmera aqui? Aqui. A mãozinha. Essas escovinhas aqui. Essas escovinhas, elas estavam escritas que são para os cílios e para as sobrancelhas. Na verdade, as pessoas geralmente passavam essa parte dura aqui, sabe essa parte durinha? Na sobrancelha. E ralava todo o rosto aqui, ó. E até a gente, tipo sem saber. Na verdade, essa parte de baixo, ela serve para os cílios. Sabe quando você passa uma máscara de cílios e fica tudo engruvinhadinho? Acontece comigo sempre. Sempre, não adianta. Antigamente a gente usava muito, que ficava parecendo umas patinhas de aranha. Então, se acontecer isso na sua máscara, é só você vir, pegar e passar com esse lado. Depois que secar. Depois que secar. Secou, tira o excessinho que ele vai voltar a ficar normal. Tá. E esse outro ladinho é para sobrancelha. Só que tomem cuidado com esses pincéis, porque às vezes eles são meio durinhos. Então, você vai machucar a sua sobrancelha. Tudo que você for fazer no seu rosto, amores, por favor, muito cuidado. Sempre pense em você, porque a gente tem mania de se maquiar, tipo, se batendo. E a gente nem percebe que correria precisa. Então, sempre pense em você, manter uma tratar você com carinho. Exatamente. Então, esse pincel serve pra isso. Muita gente não sabia que esse lado era pro... Eu sou viciada nesse negócio É muito prático. de pentear a sobrancelha. Eu gosto de pentear a sobrancelha. Agora, o outro pincel que a gente falou pra sombra. Pra sombra, pra sobrancelha? Não, aí tem aquele que é o de passar, eu acho que é a máscara, né? Isso. O de passar a máscara é aquele outro ladinho do rímel, como se fosse o pincelzinho que tem na máscara de cílios. Ele vai servir pra você pentear as sobrancelhas e vai fazer esse mesmo efeitinho desse aqui. Então, já é uma coisa prática, que você não precisa ter esses dois pincéis, você consegue usar um só pra essas duas coisas. Então, eu já vou abrir aqui a minha necessairezinha. E esse tem que ter. E já vou mostrar pra vocês, a gente já vai montando junto uma necessairezinha pra você ver que não precisa de tudo isso de pincel. Combinado. O próximo pincel é o de delineador. Delineador. Amores, tem dois tipos de pincéis de delineador. Tem os pincéisinhos que são chanfradinhos assim, ó. Tá vendo? O chanfrado ali é como se fosse um diagonalzinho, esses chanfradinhos. E tem os mais retinhos. Ó, vou pegar um outro aqui. Os mais gordinhos, assim. Então, o que acontece com esses pincéis? Para você passar delineador, ele já tem o formato do olho. Por quê? O delineador, se você passa ele mais grosso na parte de dentro e menor na parte do final, ele vai deixar o seu olhar meio que puxado para cima, sabe? Porque você vai evidenciar a parte. Então, esse pincel, ele já tem esse formato chanfradinho, que você virando ele na pálpebra, você consegue pegar a pontinha para deixar mais fina e o final um pouquinho mais grosso, para abrir o nosso olhar. Li, usando o espelhinho, fecha então dos seus olhos, faz um movimento pra gente. Vou fazer um movimento pra gente pegar então esse pulo do gato. Ó.
quando eu vou puxar aqui, como se eu estivesse passando, essa parte do começo sempre precisa estar mais fininha. Não que precisa, mas eu acredito que deixa o olhar mais bonito, assim, o olhar mais aberto. Então, você vai pegar essa pontinha daqui, ó, a pontinha maior, tá vendo? Onde ela é mais alta, e vai encaixar na parte menor dos cílios, ó. E traçar, porque esse movimento aqui já vai deixar o seu cílio, o seu olhar mais aberto e não vai deixar grossinho aqui e fininho no final. Então, qual deles a gente coloca na nossa necessaire? Não precisa dos dois. Não precisa dos dois. Esse pincelzinho é prático porque já tem um para aplicação de sombra que a gente vai falar agora e aqui a parte de cílios ou sobrancelha. É legal vocês terem dois desse tipo. Por quê? Um você usa para o delineador, que geralmente é preto, e se você vem com o delineador preto direto na sobrancelha. E aí, por isso que eu gosto de sobrancelha mais naturalzinha. Então, se você vem com o delineador, com o pincel do delineador direto na sobrancelha, às vezes você pode pintar a sua sobrancelha de preto. Entendi. Então, é interessante você ter dois pincelzinhos, um para delineador e um para sobrancelhas. Então, esse a gente põe os dois, certo? Esse a gente coloca os dois. Próximo grupo na tela. Deixa eu ver aqui. A gente vai continuar então. A gente vai para delineador, contorno das sobrancelhas e sombra. Segura que a Ali conta já já. Lá, deixamos mais uma tela para vocês. A Ali vai contando pra gente, então, eles estão todos na ordem. Vamos falar agora de delineador, de contorno das sobrancelhas e da sombra. Aquilo que eu falei, geralmente as pessoas podem preencher as sobrancelhas com um lápis, mas tem que tomar muito cuidado, por isso que é muito legal a gente usar os pincéis, amores, principalmente nesse momento que o pincelzinho é só de você, não tem preocupação. Então, se você vai usar um pincelzinho para a sobrancelha, ó, a gente vai usar este pincelzinho aqui para a sobrancelha. Tá, o delineador você já falou, então. O delineador foi esse que eu mostrei para vocês, que tem um lado menorzinho. Tá, o contorno. E esse aqui, o contorno. E agora a gente vai mostrar o de sobrancelhas. Vocês veem que eles são bem parecidos. Por isso que é legal a gente ter dois desses. Tá. Porque se você coloca esse pincel sujo na sobrancelha e você vai sujar a sua sobrancelha todinha. Esse formato de pincel, existem os pincéis que são para esfumar, que são esses todos fofinhos, ó. Esses fofinhos aqui a gente geralmente esfuma. E esses aqui, que são mais durinhos, a gente aplica. Então, tudo que você vê de pincel durinho, ele vai servir para depositar na sua pele. Não para ficar fazendo aqueles movimentos não para deixar suave. Então, tudo que for mais gordinho, ele vai deixar mais suave, que é o pincel de esfumar. Entendi. Então, quando você for comprar um de sombra, agora a gente vai falar sobre os de sombra. Se você procurar um pincel durinho de sombra... São esses daqui, né? Esses daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esses daqui, ó, eu peguei dois iguais, que isso é muito importante também, tá? Quando você for comprar, é legal você ter dois do mesmo modelo. Porque às vezes você quer fazer um degradê nos olhos. E aí a gente pega a sombra branca, xuxa na sombra marrom. E aí pega, xuxa na outra sombra, e aí não dá pra fazer um degradê. Porque aí todo mundo fala, ai, Li, não consigo. Então, o de sombra é importante que a gente tenha pelo menos dois iguais. Pelo menos dois iguais. E esse aí, que é o que você tá falando, é o de depositar. Depositar, isso. Tudo que for pincelzinho assim, ó, durinho, é de depositar. Tudo que for de fofinho é de esfumar. O que acontece? Pincéis de sombras tem vários. Então tem bastante modelo. Então, o que é legal, quando você quiser deixar o seu olho esfumado, fazer esse côncavozinho que a gente faz, usa um pincel gordinho que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Tá, então vamos pra ele. Então, ó, vou mostrar pra vocês esse pincelzinho aqui, ó, é um pincel de sombra, só que gordinho, ó, tá vendo? Ele vai servir pra poder deixar bem esfumadinho o seu olho, vai deixar uma sombra mais leve. Porque se você vem aplicando a sombra, por exemplo, que você quer fazer um côncavozinho, com esse pincelzinho duro, ele não vai marcar, não vai deixar suavizado, vai deixar marcado. Parece que tira o pigmento e põe o pigmento. Exatamente. Já entendi. Então, quando você precisar de um pincelzinho pra poder esfumar, você vai usar esse gordinho. aqui. Exatamente. Vamos levar pra nossa necessaire, hein? Vamos levar pra nossa necessaire. Vamos pra esse de leque, que esse leque é Agora, bem esse lequezinho serve pra quê? Sabe quando a gente faz uma sombrinha e aí caem umas coisinhas na pele? Sim. A gente vai e... tira a sombrinha. Esse lequezinho, ele é maravilhoso. É pra dar uma limpadinha. Ó, vou deixar ele aqui pra vocês verem. Ele vai limpar a sombra, toda essa sombrinha que caiu no seu olho, você fez lá a sua sombra aí,
sua pele tá lá maravilhosa e cai aquela sombra. Por isso é muito importante, amores, quando vocês forem fazer uma sombra, pega, passa o pincelzinho e tira o excesso, bate bem. Vocês vão ver que vai cair muito. Se você não fizer isso aqui vai cair na sua pele. E aí não vai ter isso aqui que vai salvar a sua vida. Mas se cair um pouquinho, só passar e tira. Põe na nossa necessaire. Vamos pôr na nossa necessaire. Corretivo é o próximo. Corretivo. Tem alguns corretivos que eles já tem um pincelzinho de própria aplicação. Mas tem outros corretivos que eles são em potinhos, sabe? Esses que a gente usa assim? Compactozinho. Compactozinho. Né? Então a gente pode usar esse pincelzinho de aplicação. Só que ele não vai servir para esfumar, só que ele vai servir para aplicar o seu corretivo. Ele é parecido com o da sombra? É parecido com o da sombra. É realmente assim, é o mesmo pincel com duas funções. Tá. Então por isso que é o que eu falo, você ter dois pincelzinhos iguais é perfeito. Tá. Agora, próximo. A gente vai ver os próximos. Glaucia, acho que tá bem baixinho, meu ponto. Agora são os pincéis de blush e pó, bronzer, pó e base, né? Isso. Então, o que acontece? Geralmente, você não precisa ter vários pincéis de blush e bronzer, porque a gente trabalha realmente essa região. Então, é só você ter um paninho e ter um pincelzinho assim, ó. Esse pincelzinho já é perfeito para você poder passar o seu blush, o seu bronzer, o seu iluminador. Por quê? O que eu posso usar? Eu uso o gordinho dele aqui em cima para fazer o meu contorno. Então, eu faço um contorninho aqui com essa parte. Pego um pouquinho de blush, posso passar um pouquinho para misturar nessa região aqui do rosto. E a pontinha, tá vendo que ele também tem esse formatinho meio curvadinho? É. A pontinha a gente pega o iluminador e passa o iluminador. Então você não precisa de um pincel, você consegue um pincel para tudo. Cada pontinha dele é para uma... Legal. Mas caso vocês queiram, podem comprar dois, que aí vai servir para isso. Aí, bom, tá, então esse é o blush bronzer, tá. O pó e blush? O pó e blush geralmente é um pincelzinho maior, um pouquinho mais gordinho. Então, na verdade, assim, eu prefiro passar o pó com esse mais gordinho, porque ele já vai pegar o rosto todo, então eu venho com o meu pozinho e passo no rosto todo. Lembrando, o pincel de esfumar, não me venha com um pincel assim durinho, porque ele não vai dar essa suavidade. Então, pincelzinho de esfumar, esse aqui, vamos colocar na nossa necessairezinha, é um pincelzinho de pó, tá? Gordinho. Você pode passar blush também, só que é preferível que não, por quê? Aí você xuxa lá no rosinha e depois você xuxa no pó todo, aí você fica toda rosa, então é melhor ter um pincelzinho pro pó separado, tá? E pro pó e base? Pro pó e base, porque geralmente a gente aplica agora uns pincéisinhos, eu vou até mostrar pra vocês os kabukis, que eles fazem esses dois serviços. Ah, os duos. Esse kabuki é um tipo de pincel que tem duas sardinhas assim, ó. E esse kabuki, ele consegue esfumar e aplicar. Porque ele é durinho, só que ele tem esse fofurinho aqui em cima. Entendi. Gente, esse pincel é a melhor coisa. Então, pra base, a gente pode usar, pode até passar pó também, esse pincelzinho, só que ele é um pouquinho mais, ó, gordinho assim. Tá. Ou você pode usar até um mais assim, ó, redondinho, para aplicação. Só que lembrando, se você quiser já esfumar a sua base, seria dar um pincel mais gordinho, para você não precisar fazer dois trabalhos. E aí você já passa e esfuma ao mesmo tempo. Isso, passa e esfuma. É muito bom esse. Ai, que legal. Ai, você vê, né? Eu tenho bastante pincel, mas, gente, não precisa. São 6 pincelzinhos, é perfeito, com certeza. Nós fechamos com todos. Tem mais um, né? Olha lá. Tem. Esses aí são de pó e corretivo desses kabukis, que servem, ó, você vê que eu mostrei pra vocês um pincelzinho de pó? Esse aqui. E aí, esse kabuki, ele também serve pra colocar o pó, porque ele já vai ter essa função de aplicar e deixar mais certinho. Então, esse kabuki, como ele usa... A gente fala kabuki, que é o estilo do pincel. Ele faz esses dois trabalhos. Então, amores, vocês viram pouquíssimos pincéisinhos que você precisa ter para você fazer uma sombra linda. Não, eu adorei que você nos ensinou os que precisamos mesmo e como utilizá-los. Então aí a gente já consegue ter a maquiagem todo completa. Perfeita, né? Eu amo. Eu gosto muito de pincel, mas eu falo que eu gastei demais comprando pincel. Então é ideal você... Depois vocês assistem de novo que vai estar no YouTube e anotam com um Mas você como tudo. profissional da área, às vezes precisa, às vezes esse aqui tá higienizado, esse aqui Sim, tá... pra né? nós a gente precisa de bastante, mas pra você ter em casa, só higienizar rapidinho, eu tenho certeza que vai ficar muito legal. E esses pincéis são ideais. E você sempre queridíssima, obrigada. Meu amor, Adoramos obrigada. tê-la aqui e vocês vão seguir
segui-la, claro, porque o canal dela no YouTube é muito bacana, cheio de dicas. Li Amorim, só colocar no YouTube Li Amorim, é LY, tá? E no Instagram, @LiAmorim, também tudo junto. Beijo, beijo, beijo vocês amanhã ao vivo. Beijo, 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 amor. Obrigada, beijo.